bonita! Olá, meus seguidores! Tudo bem? Quero falar com vocês sobre Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente em relação a essa obra é que este é um livro de poemas. E são poemas que falam sobre o quê? Sobre o relacionamento amoroso entre o pastor Dirceu e a pastora Marília. E já que eu falei de pastor, pastora, você já deve até fazer ideia de qual escola, a qual escola literária esse livro pertence. Sabe lá qual é? Acertou! Esse livro pertence ao arcadismo. Eu tenho certeza que você lembra o que era o arcadismo. Era aquela escola literária lá do século XVIII. No Brasil foi entre 1768 até 1825, em que os poetas se imaginavam que estavam na Arcádia. Arcádia é uma região no centro da Grécia, tranquila, sossegada, que a mitologia grega dizia que era um verdadeiro paraíso aqui na Terra. Por quê? Por que paraíso? Porque os habitantes dessa Arcádia eram, na sua maioria, pastores. Não pastor de igreja, mas pastores de ovelhinhas, de vaquinhas, de boizinhos. Então eles, em contato com a natureza, tinham essa vida extremamente tranquila, sem preocupação com o Enem, com VUVEST, com vestibular, né? Veja, tão tranquilos nesse contato com a natureza, que eles tinham até tempo para cumprir o mais famoso lema dessa escola literária, que era o Carpe Diem, ou seja, aproveite a vida. E como eles faziam de conta que eram pastores, eles na verdade tinham uma vida de mentirinha, eles pregavam uma vida assim, fake, porque na verdade, quem é que ia abandonar, trocar o conforto da vida na cidade pela vida no campo, né? Aquela vida campestre cheia das obrigações do campo. Não, aquele cocô me olhando e eu esfregando. Então, amiga, quem é que ia trocar o conforto da cidade pelas obrigações do campo, como limpar totô de vaca? Enfim, então você vai lembrar que uma das características marcantes do arcadismo é essa... Lógico que você não vai dizer que é esse fake, essa vida fake. Escreva assim, é o artificialismo. Fica mais bonito, né? Então, como tudo era artificial, como tudo era falso, esses caras não vão usar os seus próprios nomes, eles vão usar nomes falsos, pseudônimos ou os nicknames. Por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga, que era juiz, desembargador, vai ser o pastor Dirceu. E a sua amada, a Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, vai ser aqui a pastora Marília. Daí o livro se chamar Marília de Dirceu. Detalhe, Tomás Antônio Gonzaga tinha mais de 40 anos quando, lá em Ouro Preto, na época Vila Rica, se apaixonou por Doroteia, que estava com 16 para 17 anos. Essa diferença de idade, que não sei se você notou, que é um pouquinho grande, né? Essa diferença de idade talvez justifique esse tom professoral, esse tom superior que o Dirceu assume diante de Marília, como se ele fosse assim um sujeito que está lá para ensinar essa menininha, essa pequena pimpante, as coisas da vida. Aliás, rola aqui uma coisa bastante curiosa nessa relação entre os dois. Você vai ver aqui, como eu acabei de falar, né? O Dirceu, ele vai ter um tom superior em relação a Marília, né? Porque, primeiro, gente, são valores da época, não sou eu que estou falando isso, mas primeiro, ele é homem. Homem tá aí como superior a ensinar a mulher. Segundo, ele é mais velho. Terceiro, ele é o quê? Ele é desembargador, digamos, um juiz. Ele é uma adolescente. E mais, até quem diga, ele é português, ela é brasileira, ou seja, ele é o colonizador, ela é a colonizada. As brisas que esse pessoal da interpretação literária inventa, né? Mas, ao mesmo tempo que ele está superior em relação a ela, veja, você sempre vai encontrar esse Tomás Antônio Gonzaga, ou melhor, esse Dirceu,
ele está fazendo o quê? Ele está sempre se preocupando em elogiar, colocar a Marília lá em cima, enaltecer, quer dizer, olha a raiz da palavra, alt, enaltecer. Está colocando essa menina lá em cima, a ponto de muitas vezes ele realizar o que a gente chama de elogio impossível, elogio exagerado, ou seja, ele a joga no meio dos deuses do Olimpo, como se ela também fosse uma deusa do Olimpo. Então, o mesmo cara que é superior em relação a Marília, a trata como superior. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Tá bom. Menos, Aldemir. Mas enfim, como é feito este livro? Bom, você vai ter que lembrar que ele é dividido em 3 partes. A primeira, ela é classificada como tipicamente Arcade, porque ela é leve, ela é gostosinha, ela é alegre. Corresponde ao momento em que o Dirceu está se esforçando em conquistar, ou em linguagem de hoje, em chavecar a Marília, e sempre de forma alegre, suave, feliz, amena, leve, em poemas que muitas vezes apresentam características do rococó. Rococó, que é isso, professor? Digamos que é aquela passagem do barroco para o arcadismo, em que nós temos o quê? Na maioria das vezes você vai ver esse tipo de texto, nesse tipo de rococó, esse tipo de manifestação artística, em poemas bem curtinhos, de versos, na maioria das vezes, de 6 sílabas poéticas. Então são versos que contam uma historinha levezinha, bobinha, frívola. Um exemplo desse estilo arcade, alegre, pimpante, saltitante, você vai ver aqui no canal mesmo. Eu deixei bem analisadinho, bem detalhado o poema Minha Bela Marília, tudo passa. Vai lá ver. Já a segunda parte tem uma mudança de tom. Por quê? Porque nela encontramos um Tomás Antônio Gonzaga, um Dirceu tão tristinho. Tô borocochosinho. Mas aí você me pergunta, colega, o que foi que aconteceu para o Dirceu virar essa pessoa tão borocochosinha? Tô borocochosinho. É que o Tomás Antônio Gonzaga foi acusado de ter participado da Inconfidência Mineira. Daí ele foi preso e na prisão se viu afastado, impossibilitado de ter contatos com a sua amada. Daí ele ter virado essa pessoa. Tô borocochosinho. Daí ele ter abandonado aquela coisa saltitante, levezinha da primeira parte, e se dedicar a poemas, alguns deles mais preocupados em defender a sua inocência, negar a sua participação na Inconfidência Mineira. Veja bem, ele não fala claramente que a acusação é essa, né? Ele só se diz injustiçado, vítima de calúnia. Um ou outro poema você percebe sim nas entrelinhas, né? Implícita essa coisa de uma participação de um movimento político, de movimento de insurreição. Mas você não vai encontrar aqui o nome Inconfidência Mineira. Você não vai encontrar aqui o nome Tiradentes, tá? E em outros poemas desta segunda parte, ele vai expressar a sua saudade da Marília e confessar a esperança de que, quando conseguir provar sua inocência, ele sairá da prisão e irá reconstruir a sua vida do nada, comprando as ovelhinhas, alguma coisinha afiado mesmo, vai pagando aos pouquinhos, para reconstruir a sua vida de dignidade, uma vida bem pequeno burguesa, bem burguesinha, né? Mas ao lado de sua amada pastora Marília. Coitado, né? Ele acredita que vai sair da prisão e vai rever Marília, mas todos nós sabemos, até os leitores da época de publicação desse livro, todos eles já sabiam que o Dirceu nunca mais vai ver Marília.
Talvez esse seja o motivo do grande sucesso que esse livro teve desde a sua estreia, porque ele trabalha com um tema muito antigo e é um tema amado pelo povo. Sabe que tema é esse, né? É o tema do casal dos sonhos. Você se lembra de um filme de enorme sucesso, recordista de bilheteria, acho que é um dos 3 maiores recordes de bilheteria, né? Que trabalha com esse tema. Lembra que filme é esse? Jack. Gente, eu nunca consegui entender essa cena, ainda mais depois que eu vi uma análise de físicos dizendo que cabiam os 2 nessa maldita porta. Então os 2 poderiam se salvar. Ah, tudo bem, a Rose se salvou, mas o Jack também. Mas por que ele não se salvou? Talvez para que a narrativa funcione, para que a narrativa concretize, né, apresente, utilize esse tema famosíssimo, que é o tema do casal dos sonhos, que é uma expressão um tanto quanto ambígua, um tanto quanto irônica. Aí você me pergunta, por que, professor? Ora, porque aqui eu tenho um casal que é aquilo que todo mundo sonha ter. Meu Deus, quem é que não queria ter um amante, né? Uma paixão como um Dirceu? Quem é que não queria ter um amante, uma paixão como o Jack? Até eu queria, menina. Mas essa expressão, como você percebe no Titanic, como você percebe em Marília Dirceu, essa expressão também tem um outro significado, casal dos sonhos. Por quê? Porque é um casal que vai ficar só no sonho mesmo. Porque a realização desse amor nunca vai se concretizar. Que triste, não? Mas veja bem, o Tomás Antônio Gonzaga, como Árcade, nunca vai expressar essa sua tristeza, essa sua saudade, essa sua melancolia, um estilo pesado, tipo sofrência. Cadê você que não está aqui? 2 da manhã e eu na solidão. E cadê você que não está aqui? 2 da manhã e eu na solidão. Tá bom. Menos, Aldemir. Menos. Enfim, ele, como Árcade, vai assumir uma postura sóbria, calma, equilibrada, plena, até quando ele está sofrendo. Por isso que nós chamamos dessa segunda parte de pré-romântica. Porque se fosse romântico, autêntico mesmo, raiz, ele seria o quê? Uma pessoa mergulhada no tumulto das emoções. Veja, no tumulto das emoções, quem é equilibrado? No tumulto das emoções, quem é calmo? Quem é tranquilo? Por isso que a gente diz pré-romântico e não romântico. Aliás, esse equilíbrio, essa tranquilidade, essa sobriedade, a gente vê até nos momentos eróticos deste livro. Porque sim, esse é um livro que tem erotismo, mas um erotismo discreto. Lembra quando ele fala: ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. E aí você me pergunta, para que ele queria fazer uma caminha, um leito de feno? Bom, se você não entendeu para quê, é porque você não está na idade ainda de saber. Mas olha o erotismo como se manifesta, mas de uma forma discreta, bem diferente, por exemplo, deixa eu ver, de um erotismo como da MC Pipoquinha. Já a terceira parte desse livro é um caso um tanto quanto complicado, porque, veja, como ele já estava fazendo um enorme sucesso quando foi publicada a primeira parte, publica-se então a segunda parte, continua esse enorme sucesso, resolveram então se aproveitar disso e desse sucesso comercial, capitalismo como é, né? E o que acontece? Então, aproveitar, quando o Tomás Antônio Gonzaga foi preso, apreenderam todos os seus documentos, todos os seus papéis, e entre esses papéis estavam poemas que ele havia escrito na sua juventude, no tempo de faculdade, lá em Coimbra, alguns rascunhos. Então vamos chamar isso de o espólio literário dele. Muitos desses poemas fraquinhos, pupinhos, porque são textos da juventude. Quando a gente é jovem, eu lembro, né, muito tempo atrás,
Quando a gente é jovem, é mesmo. Lembra quando você curtia K-pop? Lembra quando você era fã de BTS? Pois é, né? Então aqui você vai encontrar alguns sonetos, textos dedicados a Marília, mas também a outras musas, a outras paixões que o Tomás Antônio Gonzaga, né, o Dirceu, já teve. Bom, textos, em sua maioria, como disse, fraquinhos, que autorizou alguns estudiosos a falarem que essa parte aqui é desprezível. Mas você que vai prestar vestibular, vai desprezar essa terceira parte? Não, meu amor, não, porque aqui há também alguns poemas bons, como o famoso, o célebre Tu Não Verás Marília Sem Cativos, que também está analisado aqui no nosso canal detalhadamente. Só ver, quer ver? Só ver esse videozinho aí, vai lá, veja que beleza de texto. Aliás, o Marília de Dirceu é um livro que tem textos muito bonitos, textos gostosos de ler, ler assim, imaginando o ritmo, o som, a sonoridade, melhor dizendo, a sonoridade. São textos até cativantes, são textos, como é que eu vou dizer, eles nos envolvem pela sua musicalidade. Detalhe, muitos desses poemas foram transformados em música no começo do século XIX. Eu ainda não consegui achar essas músicas, mas dizem que foi motivo de enorme sucesso. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação a Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe o seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo, sabor bem mineiro, bem Ouro Preto, e até o nosso próximo encontro.